experimento sobre a solubilidade, tá? Para isso a gente vai precisar de um copo com mais ou menos 100 ml de água e sal. A primeira coisa que você vai fazer é adicionar o sal, uma colherada de cada vez e mexendo bem. Vai adicionando e mexendo até que o sal se dissolva completamente. Você só vai adicionar outra colherada quando ele se dissolver completamente. Vai acompanhando com cuidado até ele dissolver completamente. O objetivo desse experimento é verificar a solubilidade do sal em diferentes substâncias. Depois que você conseguiu dissolver completamente e ver que não está se dissolvendo mais, está se formando um corpo de fundo, ou seja, está ficando o sal ainda ali no fundo do copo, como você pode ver aqui, ó, vai ficar um pouco de sal ainda no fundo do copo. Isso é o corpo de fundo. Então você vai pegar essa solução, vai passar para um outro copo limpo, cuidando para que aquele sal do fundo não vá junto, aquele corpo de fundo não pode ir junto. Vai separar, vai ficar um pouquinho ali no fundo. Depois disso, você vai pegar álcool 92%, tá? Álcool puro. Não é o álcool 70 de limpeza, tem que ser esse álcool puro, senão funciona. O álcool de posto também não vai funcionar porque ele é 75%. E vai adicionar o álcool aos poucos e vai observando o que está acontecendo. Você pode ver que começa a se formar borbulhas brancas conforme você vai colocando o álcool. Vai colocando devagar até que ele absorva completamente e vai colocando até que mais ou menos você tenha colocado cerca de 100 ml de álcool, né? Até chegar um pouquinho mais ou menos do copo, como é um copo grande, mais ou menos metade do copo. Então vai colocando e observando, sempre com cuidado, né? Quando tiver colocado mais ou menos esse volume de álcool, esses 100 ml, você vai deixar ele parado um pouco, tá? Para que a reação possa acontecer e vai observando. Você vai observar que estão se formando, parece que bolinhas, tá? E deixa ele ali parado alguns minutos. Depois desse tempo, se você começar a prestar atenção, vai ver que está se formando como se fosse uma névoa de sal que está indo para o fundo. Então você vai deixar ele mais um pouco parado e observa que está se formando uma crosta de sal no fundo do copo, ou seja, o sal que estava dissolvido na água, ele começou a se separar do álcool, do sal, e está indo para o fundo, tá? Então a gente pode tirar esse álcool dali para observar só que ao fundo ainda tem o sal ali dissolvido, né? Então a gente separou completamente o sal da água. Mas por que isso acontece? O que está acontecendo aqui? Então, isso acontece por causa da solubilidade. Fazendo um teste aqui com o álcool e a água e o sal, eu coloco a água num copo e o álcool no outro. Vou colocar uma colherada de sal em cada um e mexer bem, né? Nisso daqui eu vou observar que quando eu tenho o álcool e o sal, ele não se dissolve completamente, já o álcool na água dissolve. Quando eu misturo o álcool na água com o sal, ele vai deslocar esse sal que estava ligado na água, fazendo com que ele se separe e vai ficar então só o sal separado no fundo do copo, como a gente pode observar no outro experimento.